O problema do mal é um dos maiores questionamentos que alguém já fez, fará ou deveria fazer a si mesmo. O impasse pode ser resumido em apenas uma pergunta: se Deus é bom, de onde vem o mal? A partir dessa, várias outras dúvidas são criadas. Como Satanás, que foi criado bom, se tornou mal? Por que Deus permite o sofrimento? Quem criou o pecado? Por que Deus, que é onipotente e criou todas as coisas, não erradica o mal? Responder perguntas como essas é importante, não apenas para resolver um problema filosófico e teológico, mas para crescer e solidificar a nossa fé, já que essas dúvidas, em última instância, podem produzir obstáculos à existência de Deus e ao nosso relacionamento com Ele. Afinal, se Deus é tão bom, por que o seu mundo seria tão ruim? Se Ele é justo e todo-poderoso, por que não estaria fazendo o seu trabalho? Uma resposta possível seria: porque Ele não existe. Mas é claro que não é tão simples assim. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto para entender, através da perspectiva judaico-cristã, como é possível conceber a ideia de um Deus bom e perfeito, ainda que o mal habite no mundo. Um dos maiores pensadores a abordar esse tema foi Tomás de Aquino, um filósofo e frade dominicano que viveu no século XIII no reino da Sicília, território que hoje faz parte da Itália. Foi ele que escreveu a Suma Teológica, um dos maiores tratados sobre a fé cristã. Por isso, ele é considerado doutor da Igreja e seus ensinamentos influenciaram toda a cultura ocidental, criando uma base para a maioria das religiões que seguem a Cristo. O seu principal objetivo era resolver as maiores barreiras em relação à existência de Deus, que para ele poderiam ser resumidas em duas. Primeiro, a capacidade superficial da ciência natural explicar tudo através da nossa experiência, dos nossos sentidos. E a segunda, que seria justamente o problema do mal. Esse problema já era algo grave naquela época, porque explicá-lo exigia um grande teste de fé, um esforço não apenas intelectual, mas de experiência, o que levava muitas pessoas a abandonarem a sua crença ao longo do percurso. O problema se resume na seguinte lógica: Deus é criador de todas as coisas, mas se o mal existe, ele também deveria ter sido criado por Deus. Logo, ele não poderia ser perfeito e bom. Mas a primeira coisa que Tomás de Aquino chama a atenção é que o mal não é uma coisa, uma entidade, um ser. Muitos personificam o conceito de mal em Satanás, o anjo caído, como se tudo que existisse de ruim partisse dele. No entanto, Lúcifer, o portador de luz, ou a estrela da manhã, como trazem as traduções bíblicas mais modernas, também foi uma criatura concebida por Deus. Logo, era perfeito, livre de todo o mal. Desse modo, é possível concluir que o mal não é alguém, mas uma escolha errada tomada a partir do nosso livre-arbítrio. Assim, a origem do mal não é o Criador, mas a criatura que escolhe livremente o pecado. No caso de Lúcifer, por exemplo, a sua queda foi motivada por sua inveja, sua soberba e ambição, pois ele pensou que poderia ser maior do que Deus que o criou. As duas passagens mais famosas sobre a queda de Lúcifer estão nos livros dos profetas Ezequiel e Isaías. A primeira diz o seguinte: eu fiz de você um querubim protetor de asas abertas. Você ficava na montanha mais alta de Deus, passeando entre pedras de fogo. Desde quando você foi criado, você era perfeito em todos os seus passos, até que se encontrou a maldade em você. De tanto negociar, você se encheu de violência e pecados. Então, eu o expulsei da montanha de Deus e o fiz perecer, ó querubim protetor, no meio das pedras de fogo. O seu coração se exaltou com a sua beleza, a sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei no chão, fazendo de você um espetáculo para os reis. Ezequiel 28, de 14 a 17. Já Isaías, entre os versículos 11 e 15 do seu capítulo 14, diz o seguinte: o esplendor dele foi atirado na sepultura
junto com a música das suas harpas. Debaixo de você há um colchão de podridão. Seu cobertor é feito de vermes. Como é que você caiu do céu, estrela da manhã, filho da aurora? Como é que você foi jogado por terra, agressor das nações? Você pensava: eu vou subir até o céu, vou colocar o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu vou me sentar na montanha da Assembleia, no cume da montanha celeste. Eu subirei até as nuvens, eu subirei até as alturas das nuvens e me tornarei igual ao Altíssimo. Agora está aí você, precipitado na mansão dos mortos, nas profundezas do abismo. Essas passagens são mensagens que Deus enviou ao príncipe de Tiro e ao rei da Babilônia, respectivamente, através dos seus profetas. Mas alguns estudiosos acreditam que elas também falam de Lúcifer, pois seria uma maneira do nosso Criador nos comunicar sobre os seus mistérios espirituais. Aliás, essa é uma característica da palavra de Deus. Ela pode ter várias camadas de entendimento. Além disso, elas ecoam a exortação de Jesus a seus discípulos, no momento em que eles retornam da missão, alegres por perceberem que os demônios obedeciam ao nome do Senhor. Está escrito em Lucas 10, de 18 a 20. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu dei a vocês o poder de pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada poderá fazer mal a vocês. Contudo, não se alegrem porque os maus espíritos lhes obedecem. Antes, fiquem alegres porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Dessa forma, podemos entender que Deus realmente nos fez a sua imagem e semelhança, pois nos fez participar do seu poder de escolher livremente, em vez de simplesmente nos criar como escravos da sua vontade. Portanto, o mal não está em Deus, mas nas escolhas das criaturas. Tire todo o pecado, o egoísmo, o orgulho, a ganância. E o que teríamos? A experiência do céu na terra, como teria acontecido no paraíso antes do pecado original de Adão e Eva. Por essa perspectiva, até mesmo nossos males físicos podem ser explicados pelos males espirituais, pois a causa do mal é o pecado, não o sofrimento. Além disso, nós humanos somos seres individuais, não duais, ou seja, não temos um corpo e uma alma separadas, mas uma totalidade complexa que se influencia. Deus é amor, a fonte de toda vida e alegria. Por isso, quando uma alma se rebela contra Deus, ela perde todos esses atributos. E o corpo também padece dessa consequência inevitável. Os santos podem abraçar o sofrimento assim como Jesus fez em seu sacrifício, pois isso pode proporcionar seu crescimento e glória de Deus. Mas eles não poderiam abraçar o mal, pois é justamente esse um atributo que nos afasta do Criador. E por mais que o mal possa ser um problema sério na teoria, pelo poder de refutar a existência de Deus, ele é ainda mais grave na prática, pois o seu último efeito é a verdadeira exclusão do nosso Pai Celestial das nossas vidas, da humanidade. E por ser a questão mais importante, ela é também a mais bonita. Qual é a solução de Deus para o mal? A resposta é simples e clara: o seu Filho amado. O Pai nos amou tanto, mas tanto, que enviou seu Filho para morrer por nós, derrotando o poder do mal na natureza humana. Esse é o coração da vida cristã. Nós não adoramos um Deus ausente, um Senhor que ignora o seu povo, mas um Deus vivo, que se encarnou e se sacrificou por nós, sendo este o maior sinal do seu amor e da sua infinita misericórdia. A cruz é a solução prática de Deus para o mal. A sua parte foi nos conceder o seu Filho, que venceu a morte na sua ressurreição. E nesse sentido, a nossa parte é acreditar, arrepender e trabalhar como irmãos para executar os planos de Deus, que, claro, estão repletos do bem. Mas ainda existem problemáticas como:
por que então Deus ainda tolera o mal? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como seria possível encarar questões como essas? Bom, em primeiro lugar, é preciso questionar. Quem são as pessoas boas? O que isso significa? Ora, os verdadeiros santos de Deus são os que mais relutam em ser chamados de pessoas boas, pois o primeiro passo na caminhada da fé é ter humildade e se reconhecer pecador. O nosso maior exemplo é Jesus, que ao ser chamado de bom mestre por um seguidor, respondeu: "Por que você me chama bom? Só Deus é bom e ninguém mais." Isso está em Marcos, capítulo 10, 18. Em segundo lugar, quem disse que todo sofrimento é ruim? Pense bem, sem ele, nós seríamos imaturos, pequenos tiranos mimados, sem rumo, sem propósito. O sofrimento pode nos ajustar para que possamos ganhar experiência, sabedoria, conhecimento. Tudo isso é permitido por Deus para que cheguemos a Ele, para que nos aproximemos dele. Sem cruz, não há salvação. Foi o próprio Cristo que nos disse: "Se alguém quer me seguir, renuncie ou negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por minha causa, esse a salvará." Lucas 9, 23 e 24. O apóstolo Tiago nos ensina que as provações geram perseverança para termos uma fé madura, sólida. E em terceiro lugar, quem somos nós para conhecer as razões de Deus? Talvez a lição mais importante da humanidade, que é dotada de consciência, inteligência, curiosidade, é entender que nós somos ignorantes diante da grandeza e da sabedoria de Deus. A gente não consegue compreender todas as implicações dos pensamentos e caminhos dele. Somos meras criaturas, como crianças, que precisam ser cuidadas e protegidas. Mesmo assim, Deus tem nos deixado saber muitas coisas. E o maior exemplo disso foi o descortinamento do problema do mal através do sacrifício de Jesus. Poder contemplar o crucificado é visualizar o ápice do amor e da misericórdia através da justiça de Deus. Nesse sentido, o pior aspecto do problema do mal é o mal eterno, isso é, o inferno, pois isso contradiz a ideia de um Deus amoroso. Não é verdade? Na verdade, não. Pense comigo. O inferno também é consequência do livre-arbítrio, da iniquidade vinda dos nossos maus desejos, das nossas más escolhas. Ele não foi um lugar criado para lançar os maus contra a sua vontade, mas é um estado de ruptura, um efeito produzido por uma decisão livre de dizer não a Deus. Dessa forma, podemos perceber que o inferno nada mais é do que a ausência de Deus. Por isso, ele é mau e eterno, pois o sumo bem não está lá. Já tinha pensado nisso? Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Nós ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia sempre tão especial. Até um próximo vídeo. Um grande abraço.